Eu vou criticar esta casa giratória avaliada em mais de 5 milhões de dólares em São Diego. E se tu queres perceber todos os detalhes positivos e negativos desta casa, bora para o vídeo! There are quite a few rotating buildings in the world. Houses for people who want their view to follow the sun. Maybe they're built as an architect's dream house, maybe as an engineering challenge, or sometimes to give the best angles for solar power. Over the years, I have asked to film in a few of those houses, but I've always been turned down. They're private homes. But this one, near San Diego, California, is now on sale. The real estate agent got in touch and asked if I wanted to have a look around. To be clear, this is not an advert, they're not paying me, but I just wasn't going to turn this down, because there are two things I want to find out. First of all, how on earth does the plumbing work? And second, if this is someone's dream house, and it is, then why are they selling it? Excelentes pontos. Primeiro, eu vou começar já pelo fim. Porquê é que as pessoas vendem a casa? Eu acho que esse, se calhar, é a primeira coisa que todas as pessoas, quando vão comprar uma casa, devem pensar. Mas porquê é que as pessoas estão a vender esta casa? Se esta era a casa de sonho das mesmas, porquê é que elas estão a vender? O que é que levou as pessoas a tomarem a decisão de querer sair daquela casa? É porque muitas vezes pode estar ali um grande problema escondido. A gente nunca sabe. E depois, uma coisa interessantíssima. Este vídeo não vai ser propriamente criticar aquela divisão em específico ou o material utilizado, mas perceber a estrutura toda, porque já perceberam que temos uma casa giratória, é uma coisa única, não é costume de todo encontrarmos isto. E pensem um bocado, como é que nós, por exemplo, temos eletricidade? Como é que os canos da água, do esgoto, do gás passam para lá? Porque não se esqueçam, a casa está constantemente a girar, ou seja, nós não podemos simplesmente meter lá um cano. Já pensaram nisso? É isso que vamos descobrir. I decided we're going to build a house. Just so happened this lot went on the market that same day. We happened to see the sign. We bought it. I'm trying to figure out what to build. I said, you know, why not a roundhouse? That way more rooms will have more view. And my wife said, fine. Then I thought, some rooms still have to look at the mountain. So I said, why don't we rotate it? To my surprise, she said, fine. And I thought, crap, I got to figure out how to do that. Este homem é abençoado. A mulher, para entrar na loucura das ideias dele, também tem de ser outra louca. Porque, imaginem só, esta pessoa é engenheiro, ok? E ele próprio desenhou e fez a estrutura toda necessária para esta casa. O que também leva-nos logo a pensar. Agora imaginem que vocês compram esta casa. E se tiverem um problema, como é que vai ser? É que não é propriamente algo completamente normal, vocês não chamam uma equipa de técnicos e é algo que eles estão acostumados a ver todos os dias. Não, só este senhor em específico é que sabe tudo o que foi utilizado, todo o tipo de peças, porque foram criadas peças únicas para esta casa. Ou seja, eu acho que se vocês forem comprar, primeiro têm de ter uma coisa em mente. Falar com ele e tentar fazer um inventário de todas as peças da casa e se calhar comprar, para ter ao menos por suplente ou algo assim, porque imaginem o problema que vai ser se estragar uma pecinha da casa. So I started to figure out how to actually build something that would rotate so every room would have every view. Yes, of course I asked if I could flip the switch and control the rotation. Go up to 1,000. Good. That's it. It's very strange to push a button and then have the world start to rotate around you. That's lovely. My wife and I started construction in 2000. It took a good 2 years to get to the point where we had a structure. We did hire some people and had them working here, and I found that they would go home at 4 o'clock and I would be here till 7 fixing what they had done, because they're used to building square and this was round. The fella at San Diego County would go over our plans and he says, I just want to tell you, you're building something that's way stronger than it needs to be. No way you can rotate that much mass and have it work. So I said, do you care if it rotates? He says, hell, I don't care if it rotates. And I said, well, then can we just agree to disagree and you let me go ahead and build the damn thing? And he said, all right. In doing all the calculations, I came up with needing a 5 horsepower motor. So I put in a 5 horsepower motor. Antes de entrarmos propriamente nos detalhes técnicos, vocês perceberam que até agora, se calhar, era uma loucura comprar esta casa. Mas eu tenho uma coisa a dizer-vos.
esta casa fez uma coisa impressionante. Colocaram no mercado, e vou-vos mostrar, esta casa entrou para venda, como vocês estão a ver, no dia 17 de junho de 2023 e foi vendida em apenas 2 meses. Vendida em agosto. E estamos a falar que não teve uma perda assim tão significativa. Passou de 5 milhões e 300 mil euros, que era o preço pedido, para uma finalização de 5 milhões e 100 mil euros. E vocês já sabem que normalmente quando estamos a falar de mansões, é assim, eles apontam sempre muito para a cabeça. Eles pedem sempre o valor todo. E depois vai-se a vender e perde-se 30, 40, 50% do preço. Mas aqui não é o caso. Foi uma coisa de quase 4%. É uma coisa simplesmente absurda. Mas temos de perceber se será que foi sobrevalorizado ou não? Porque a realidade é que também estamos em San Diego. Não estamos propriamente na melhor localização do mundo, em Bel Air ou algo assim do género. Mas estamos numa localização relativamente privilegiada e temos aqui ao nosso lado um anfiteatro, o que é um bocadinho negativo, porque costumam fazer lá eventos de verão, concertos, portanto, se calhar não vai ser a melhor coisa do mundo. Mas vamos comparar uma coisa. Estamos aqui na área e temos casas que conseguem se aproximar do valor da venda desta aqui, dos 5 milhões. E vamos só ver um bocadinho as outras casas. O que é que vocês preferiam? Pagar 5 milhões numa casa giratória ou uma casa destas, por exemplo, neste caso por 4 milhões e meio? E contém as vistas. Vocês podem ver que as vistas também estão aqui. Vamos ver só mais uma por 3 milhões e meio. É assim, eu questionava-me um bocado e eu não sei, sinceramente, se estaria disposto a gastar mais aquele dinheiro só para ter uma coisa giratória e dizer que é algo mais bonito, mais único, talvez? Driven your car in fifth gear at 25 miles an hour, it goes like that. And that's how the house was moving. Cut it down to a 1.5 horsepower motor that goes through a 25-to-1 reduction transmission, a 71-to-1 torque hub that drives the two 16-inch in diameter wheels. We can turn the house in 45 minutes. You can go to bed to the sunset and wake up to the sunrise in the same bed. You have guests over during dinner. We'll turn the house so that everybody at the dinner table gets to see the sunset. In a lot of rotating buildings, it's only part of the floor that rotates. The things that require plumbing, like the kitchen and bathroom, don't move at all. But here, the sinks and toilets and electrical sockets all rotate as part of the house. And all the explanations I can find seem to hand-wave the details. They just say that there's a central, non-rotating core that handles the pipes. For electricity, there are off-the-shelf components that can deal with rotation. There's a thing called a slip ring, which is a very standard piece of equipment, just like a merry-go-round. The merry-go-round goes around and around and around and doesn't have to go backwards. Same thing here. It happens to be a fancy one. 16 brushes that go around a copper piece about that big, and they ride on the copper, and that is your connection. For telephone and internet, there's also an off-the-shelf component, a mercury slip ring, a sealed connector with a small pool of mercury, conductive liquid metal, in the center. Both sides can rotate, they just stay connected to the liquid. But that's not the difficult part. I can understand having one connection going through the middle for water or wastewater or gas. They can just sit on a central pipe and swivel. But how can you have all three going through the same central hub? The topology doesn't work. They can't all occupy the exact center. But if they're offset, then as the house rotates, surely the lengths of the pipes and cables has to change? Or if there's slack, surely they'll get twisted. It turns out OWL has a very clever solution to that. Obviously, you don't want to mix the gas, the gray water, the sewer, the drinking water. So I designed a slip ring for those services. Big piece of steel, about that big around. This is fixed. We grooved it. It's about a 3-inch by 3-inch groove all the way around. Top groove is sewer. The next groove is grey water. The next groove is drinking water. The bottom groove is gas. Incrível. Este senhor é sem dúvida, primeiramente, um apaixonado. Dá para perceber só da maneira como ele fala, o gosto e a paixão que ele tem pela coisa, porque isso foi quase que a criança, o bebé dele, que ele desenhou todos os aspectos, e vocês perceberam agora como é que se passa os canos. Nós basicamente temos uma estrutura que foi desenhada por ele, uma coisa única. Pensem lá bem, não existe igual no mundo, portanto, também se calhar vai ser um problema na substituição, não sei, pergunto eu. Todos os canos vão encaixar lá, seja água limpa, suja, gás, tudo o que é preciso. E aquela peça em específico vai rodando
e faz com que os canos não acabem por rodar, porque eles estão assim conectados àquela peça. Acho que é mais ou menos isso, pelo menos foi o que eu percebi. There are holes drilled through this from the sewer, from the gray water, and so forth. They're all separate holes that come out the bottom. Then there's a piece that comes down the outside. This piece rotates with the house. You have a sewer line that comes down and connects to the outer piece. And then you have gray water, then you have drinking water, then you have gas. There are seals in between each of these grooves. They're all alarmed. There's a seal, a sensor ring, and a seal. A seal, a sensor ring, and a seal, so forth, for all of them. You would have to have 2 seals and 2 sensors fail before you had any mixture of fluids. The seals are good for 75 years, so I don't think we're going to have a problem. Yes, I had to commission some graphics to explain this. It's really clever and I did not understand it until Al explained it to me. It's like 4 intersecting funnels. The total maintenance once a year is to lube the bearings. We have a young man who has done it several times. It's done in an hour. Which brings me to the other big question I had. After designing and constructing this place, after 20 years of living here, why sell it? I've had 18 heart procedures. My wife is in perfect health. The odds of me outliving her are 0. She was born and raised in Coronado. We're moving back to Coronado because this is a complex house, even though I think it's simple. For her to try and teach somebody else how to run everything and do everything would be difficult if something happened to me. So we're just kind of jumping ahead, and Coronado's a pretty nice place to go. Will this place sell quickly? I don't know. I'm not a real estate agent, but I certainly hope that there'll be people who want to live somewhere with this view in a home that's this different. Uau. E a casa vendeu muito, muito rápido, não precisam se preocupar com isso. E eu digo-vos já, eu dou os parabéns tanto à pessoa, ao engenheiro em questão que acabamos de ver, que idealizou aquilo tudo e que de certa forma também conseguiu vender a casa, porque quando uma casa é boa, ela vende-se a si mesma, ok? A ideia em si, todas as propriedades, as características que ela tem, fazem com que se venda muito rápido. E neste caso, 2 meses é quase um tempo recorde. E bem, foi um vídeo bastante diferente, até um bocadinho mais pequenino, mas eu também achei muito interessante esta casa e eu não podia deixar de a trazer. E já sabes, ajuda-me, deixa aquele like, subscreve e comenta aí em baixo. O que é que tu achaste desta casa giratória? Se tivesse os 5 milhões, compravas e arriscavas viver nela? Eu espero ver-te no próximo vídeo. Tchauzinho.